Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Hoje em uma História Alternativa. Neste episódio falaremos sobre a Guerra Polaco-Soviética de 1919, o quase desconhecido conflito que poderia ter mudado a história da humanidade. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, muitas mudanças ocorreram no cenário europeu. Primeiramente, a Alemanha, que saiu derrotada, se encontrava na época durante a República de Weimar, após o seu imperador ter abdicado do trono por causa da guerra. Ela era um regime muito instável e onde ocorriam muitas revoltas populares e crises. A Polônia, que havia acabado de ressurgir como um país independente, depois de quase 2 séculos de seu território sendo ocupado e dividido por outras potências locais. E a mais significativa mudança que foi na Rússia em 1917, quando ela sofreu uma revolução que depôs o seu imperador, que era chamado de czar, e implantou o comunismo, passando a existir então a União Soviética. Porém, no mesmo ano, começou também nela uma guerra civil que se estendeu até 1922. Este conflito opôs o Exército Branco, que era formado por apoiadores do czar, e o Exército Vermelho, formado por apoiadores da então URSS. Já em 1919, os soviéticos conseguiram impor uma derrota terrível aos czaristas. Assim, eles tomaram praticamente toda a vantagem no conflito. Dessa forma, com a situação da guerra mais estabilizada, eles puderam voltar seus olhos diretamente para a Europa. Mais precisamente, Leon Trotsky, que pôde enxergar uma oportunidade de ouro na tal instabilidade da Alemanha. Defensor ferrenho do socialismo internacional, teoria de que o comunismo não precisava se consolidar completamente na Rússia para que eles pudessem tentar espalhá-lo pelo resto do mundo. Assim, ele convenceu Lenin de que a Polônia era um alvo muito importante. O plano de Vladimir Lenin, basicamente o presidente da União Soviética, era de passar pelo cadáver da Polônia para que eles pudessem ajudar as revoltas do proletariado alemão e assim conquistar o país. Os poloneses, por sua vez, também tinham interesse em se expandir para o leste, afinal, o Tratado de Versalhes só lhes havia demarcado as fronteiras ao oeste. Mas antes do conflito acontecer, eles tentaram resolvê-lo diplomaticamente, porém, logo viram que a solução era impossível, já que os dois lados não conseguiam se entender, e ficou claro que a guerra era inevitável. Tudo começou com algumas escaramuças ao longo da fronteira, mas os soviéticos estavam claramente em desvantagem naquele momento, pois o grosso de suas tropas ainda estavam mais ao leste. Percebendo isso, os poloneses logo trataram de se aproveitar para avançar primeiro e ganhar território. Aliados a rebeldes ucranianos, eles conseguem avançar até Kiev. Porém, os russos logo lançam um contra-ataque massivo com tropas que foram realocadas do leste, e assim começaram a empurrar os poloneses para dentro de seu território. Com uma máquina de propaganda impressionante, os soviéticos conseguiram rapidamente obter mais tropas, e os poloneses tiveram também de correr atrás de mais soldados. Porém, como ainda estavam em desvantagem numérica, em alguns meses os polacos tiveram que recuar quase 500 quilômetros, com os russos os perseguindo de perto, e em pouco tempo eles já estavam às portas da capital da Polônia, Varsóvia. Mas a propaganda polonesa também foi eficiente no meio internacional, com França, Inglaterra, Estados Unidos e alguns outros países mandando armas, munições e equipamentos. Destaca-se ainda a ajuda americana, aos quais chegaram mesmo a enviar pilotos para fazer parte da Força Aérea Polonesa. Destaca-se também que ao final dessa guerra, para estes pilotos americanos foi construída uma estátua em sua homenagem. Porém, durante a ocupação soviética da Polônia após a Segunda Guerra Mundial,
ela foi destruída pelos russos. Por outro lado, os russos também quebraram a cara. Ao invadir a Polônia, eles imaginaram que seriam recebidos de braços abertos pela população e pelos trabalhadores, mas por onde eles passavam, a população se revoltava ou até mesmo ajudava na luta contra eles. Assim, eles deixaram um rastro impressionante de destruição e crimes de guerra pelo leste da Polônia. Mas, como eu já referi antes, os russos agora estavam às portas de Varsóvia, a centenária capital polonesa. O pânico se instalou na cidade à medida que os russos se aproximavam e a cercavam. Por isso, o governo polonês tomou uma medida desesperada. Toda e qualquer pessoa em idade militar deveria ir à luta. Mas houve muitos voluntários, até mesmo vários grupos de jovens escoteiros. Porém, o mais impressionante era a mensagem de convocação, que circulava em todos os lugares, principalmente nas igrejas. Relatos dizem que os padres, no meio de suas homilias, exortavam os fiéis homens a lutar, e estes atendiam de prontidão. Esse apoio de padres e bispos à causa polonesa era reflexo do anticomunismo que era presente na doutrina cristã e católica. Assim, até mesmo o Papa da época, Bento XV, apelou aos católicos de todo o mundo que orassem pela intercessão de Nossa Senhora da Polônia, ou Nossa Senhora de Częstochowa, ou também conhecida como Black Madonna. Mas além disso, destaca-se também a presença de padres atuando como capelães militares, que iam para as linhas de frente prestar apoio espiritual às tropas. Dentre eles, o mais célebre é Ignacy Skrupka. Ele esteve presente na Batalha de Warsaw, que aconteceu no dia 14 de agosto de 1920. Relatos da época afirmam que ele estava à frente das tropas, tentando encorajá-las a lutar, e empunhando um crucifixo quando levou um tiro na cabeça e morreu em batalha. Outro destaque vai para a inteligência polonesa, que conseguiu quebrar os códigos de criptografia dos soviéticos. Assim, eles tiveram acesso a todas as comunicações dos russos, e os planos deles para a Batalha de Varsóvia foram comprometidos quando eles foram entregues para o Marechal Józef Piłsudski, o comandante em chefe das Forças Armadas polonesas. Ele planejou então um contra-ataque incrível, porém arriscado. Ele colocaria poucas tropas na defesa de fato da cidade e tentaria utilizar o grosso delas para circundar o exército soviético e atacá-lo por trás. Assim, no dia 15 de agosto, durante a festa da Assunção de Nossa Senhora, ele põe um plano em prática. A estratégia arriscada acabou por dar certo. Quando os soviéticos perceberam que haviam sido cercados pelos poloneses, eles bateram em retirada desesperadamente, não antes de muitas de suas tropas serem massacradas em combate. A coincidência com a data religiosa empolgou os poloneses a seguirem a luta e fez essa batalha ser conhecida também como o Milagre do Vístula. Vístula é o nome do rio que passa ao lado leste da cidade de Varsóvia e que os poloneses consideravam seu último bastião defensivo. Assim, para melhor ilustrar essa situação, vou lhes apresentar a pintura que inclusive é o banner do canal. Este quadro representa justamente o evento que se chama Milagre do Vístula, no momento em que as tropas russas são emboscadas e contra-atacadas pelos poloneses. Nesta tela estão contidos alguns eventos, como soldados russos se rendendo, aviões da Força Aérea Polonesa atacando tropas soviéticas no solo, um soldado portando a bandeira polonesa de guerra enquanto acompanha o padre de quem falei antes, o rio Vístula, e tropas de cavalaria polonesa avançando pelo fundo, além das representações de russados alados nas nuvens. Estes eram tropas de cavalaria de elite muito famosas da Polônia durante a Idade Média. E a própria Nossa Senhora de Częstochowa,
como se estes acompanhassem e protegessem as tropas polonesas enquanto a batalha decorria. Após a decisiva vitória dos poloneses na Batalha de Varsóvia, os russos foram sendo rapidamente retirados da Polônia, com apenas um grupo de cavalaria soviética restando. Então, a cavalaria polonesa decide se encontrar com ela próximo à vila de Kemerov. Assim, se deu a lendária Batalha de Kemerov, que hoje é considerado o maior e último confronto de cavalaria da história. Essa batalha terminou também com uma decisiva vitória da Polônia. A partir daí, os poloneses avançaram, expulsando os russos completamente de seu país e conquistando um pouco mais de territórios, até que Lenin, derrotado, decide acabar com a guerra, assinando o Tratado de Riga, em que eles reconheciam a independência da Polônia com os territórios já conquistados, e em contrapartida, os poloneses aceitam que perderam a Ucrânia, que se tornou uma república soviética. Após essa horrenda derrota, Lenin vira seu plano de dominação comunista mundial morrer, mas foi Trotsky quem sofreu mais. Ele começou a perder muita confiança dos políticos soviéticos, pois consideravam dele a ideia de ter começado essa infrutífera guerra, o que acabou dando margem para outro personagem entrar em cena e assumir seu posto de futuro, entre aspas, presidente da União Soviética, que foi Joseph Stalin. Muitos historiadores dizem que a Batalha de Varsóvia de 1929 foi uma das mais importantes da história humana, assim como a Batalha de Viena de 1683 e a de Lepanto de 1571, as quais poderei falar no futuro. Afinal, se não fosse por ela, a Europa inteira e quem sabe o mundo inteiro não pudessem ter sido dominado pela União Soviética e pelo socialismo.